Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje vou conversar um pouquinho sobre os filmes que eu assisti no mês de janeiro. Depois de uma sequência de episódios focados em coisas que eu vi no ano passado. Agora é uma pauta um pouquinho mais quente, né? Porque temos vários lançamentos ou filmes que chegaram a cinema e streaming recentemente. Até porque janeiro eu comecei agora me maratonando pro Oscar, né? Saíram os indicados algumas semanas atrás, eu já tinha visto alguns filmes, mas aí eu tô focando também minha atenção para ver o máximo de filmes que eu consiga ver para trazer aqui para vocês o programa com as minhas expectativas e falando um pouco mais dos filmes. Então eu vou tentar não entrar em muitos detalhes, até porque eu tenho muitos filmes, são 14 filmes no total. E eu não fiz live esse mês, que eu tava fazendo ano passado. Eu tava até curtindo, né, até os episódios em vídeo. Mas, ultimamente, eu não me sinto muito carismática. E pra entrar ao vivo, precisa de todo um conjunto de fatores que eu não tô conseguindo juntar. Então, vai ser só áudio, mas vai ser sem roteiro, né? Pra manter esse ar espontâneo, né, de uma live. A única coisa que vocês não estão vendo na minha cara, mas eu acho que é até pro bem que isso não está acontecendo, porque ela não anda muito boa ultimamente. Mas enfim, também não vou ficar fazendo aquele negócio de tier, de categorias, porque eu acho limitante. Ano passado funcionou, mas pra esse ano eu quero apenas coisas novas. 2024 é o ano da mudança. E talvez cada mês eu experimente uma coisa diferente até encontrar o que eu gosto ou o que vocês gostam também. Feedbacks sempre são muito bem-vindos. Pode mandar mensagem pra mim lá no @filme.da.semana, nosso Instagram. Também tem o TikTok, que é filme da semana também, de algum jeito ou de outro. E tem e-mail pra contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. Você pode falar comigo em qualquer um desses canais, que eu estou sempre de olho. No episódio dessa semana, eu vou fazer um grande ranking. Eu assisti 14 filmes, então eu vou falar de baixo pra cima, começando pelo que eu gostei menos e crescendo até o que eu gostei mais. Essas ordens desse ranking, pode ser que elas mudem conforme for indo, passando o ano, e a memória dos filmes fique diferente. Porque tem muitos filmes que quando você termina de assistir, você fica, ai meu Deus, esse filme é a melhor coisa que eu achei na minha vida. E aí uma semana depois, você pensa e compara com outros filmes e fala, não, ok, foi um filme muito bom, mas ele não é melhor que esse outro filme que eu vi, que não me deixou tão impactada no curto prazo, mas no longo prazo eu lembro com muito mais carinho, enfim. Eu sou um pouco emocionada às vezes. Então esse ranking, ele tem validade só pra esse mês, sabe? No final do ano pode ter um ranking geral que as ordens estão completamente mudadas e aí, né, a vida é assim. Desses 14 filmes, 6, isso mesmo, meia dúzia, são dirigidos por mulheres. Eu vou falar, né, quando chegar na vez de cada um, eu vou pontuar isso. 5 deles são filmes que estão indicados a pelo menos uma categoria no Oscar, então faz parte da minha maratona. E 2 deles não são do Oscar, mas meio que indiretamente estão ligados. Um que é um filme que eu achava que ia ser nomeado, Um é um filme que eu achava que ia ser indicado e não foi. O outro é um filme que eu queria ver antes de ver um outro filme que eu vou ver mais pra frente da maratona. Mas enfim, quando chegar em cada um deles, vocês vão ficar sabendo. Então vamos começar sem lenga-lenga. Em 14ª posição, o filme que eu menos gostei esse mês todo e que tem um forte candidato a piores do ano é Maestro. É um filme do Bradley Cooper, dirigindo e atuando como ele gosta de fazer. Ele tá desesperado por um prêmio. E, assim, eu gosto muito de Nasce Uma Estrela, que é o primeiro trabalho dele como diretor, que ele também dirige a si mesmo, que ele também tá atuando, apesar de ele não ser o protagonista é Lady Gaga. Mas é que ele tá muito querendo mostrar que ele é um garoto crescido. Ele quer se sentar na mesa dos grandes diretores, então ele estudou bastante e tem bastante técnica, ele tá mostrando as técnicas. No começo do filme tem um plano de sequência andando no teatro, e começa preto e branco, e depois ele fica colorido uma hora, que é a transição mais sem graça que eu já vi. Enfim, não tem nenhuma graça, sabe? Tipo, poderia ter algum gimmick, né, que o pessoal chama, que é basicamente traduzido por gracinha, mas não tem nenhum gimmick, é só uma transição. Ela faz sentido na narrativa, mas é meio sem graça, sabe? E o filme é meio que isso, ele não é um filme ruim, ele é um filme chato. E assim, eu tenho certeza que eu vou ver mais filmes ruins, filmes piores que esse ao longo do meu ano, porque a gente sempre tá sujeito a essas coisas, né? Mas sobre Maestro, eu achei apenas chato, sabe? Um pouco prepotente, mas no geral, chato. E é isso, eu não quero ficar chutando cachorro morto e ficar falando mal, porque eu confesso que o filme me perdeu em muitos momentos, então eu não consigo nem formular
grandes argumentos, além de que eu achei chato, achei esquecível e eu achei um pouquinho pretencioso as coisas que ele quer ser suntuoso demais. A atuação do Bradley Cooper não acho, assim, pra ser indicado ao Oscar. É porque ele é uma pessoa querida, ele tá interpretando uma pessoa real, querida também, então tem tudo isso. Mas assim, eu achei muito caricata de um jeito ruim, sabe? E, né, aí é gosto, né? Vamos falar sobre a subjetividade do cinema. Eu achei Maestro um filme extremamente Oscar bait. Eu tava até falando esses dias lá no Instagram sobre o que é um Oscar bait. Até lembrei de um episódio aqui do podcast, no segundo ano, se não me engano, episódio número 53, que eu falei um pouco mais sobre o que é o Oscar bait, né? E até, se você olhar em retrospectiva, esse perfil tem mudado um pouco. A academia tem valorizado um pouco mais narrativas ligeiramente diferentes, mas ligeiramente diferentes apenas. Mas esse filme Maestro, ele preenche a noção tradicional de um Oscar bait, conforme foi estabelecida nas décadas anteriores. E eu acho que é por isso que eu não gosto tanto, porque ele é um filme super tradicional, que ele quer ser um negócio super... Nossa, olha como eu sou maduro. E não, você é apenas chato, sabe? Maestro tá disponível na Netflix, pra quem ficar interessado, pra quem tá fazendo a maratona do Oscar. Mas assim, esse ano tá muito boa a seleção do Oscar. Então se você só consegue se dedicar a alguns poucos filmes... não recomendo ver esse não, mas se você tiver curioso, assiste, né? Quem sou eu pra falar não assista tal filme? Eu até nem acho isso legal, sabe? Fazer a anti-recomendação. Eu gosto de expor a minha opinião e expor os motivos pelos quais eu gostei ou não, mas eu nunca vou julgar uma pessoa por gostar de algo que eu não gosto, pelo menos não em público. Em 13º lugar, outro filme da maratona de Oscar, outro filme que é bastante Oscar bait, bastante tradicional, que é Niad. É um nome esquisito, mas é que é o sobrenome da protagonista. É um filme baseado numa história real de uma atleta, uma nadadora, que ela foi a primeira mulher a cruzar um estreito lá que é entre Estados Unidos e Cuba, nadando no mar aberto. Só que assim, tem as particularidades que o filme não se dá o trabalho de descrever. Ela não é a primeira pessoa do mundo todo, já houveram pessoas que fizeram esse percurso, mas eram pessoas que fizeram com um equipamento para repelir tubarões, quer dizer, na verdade com uma jaula não, uma gaiola, né, para proteger dos tubarões. Ela não vai com essa gaiola, mas ela tem toda uma equipe para espantar os tubarões para não pegar ela, né? Então tem toda a vibe de história de superação, porque ela é uma mulher de mais de 60 anos. É um fato que sai um pouco do Oscar bait tradicional, que a protagonista do filme é uma mulher de 60 anos, uma mulher LGBT de 60 anos, né? Que é uma personalidade conhecida lá nos Estados Unidos. No final do filme tem uma montagem com participações dela em programas e tal. Mas tirando esse fato, ele segue bem as regrinhas do Oscar bait. Inclusive, ouso dizer que se fosse protagonizado por um homem, ele teria um pouco mais de buzz do que esse filme tá tendo. Porque esse filme não tá tendo tanto buzz. As indicações no Oscar são de atuações, pra Annette Bening como atriz principal e pra Judy Foster como atriz coadjuvante. As duas estão bem nos seus papéis, e talvez seja o destaque do filme, mas bem a nível de Oscar, eu não sei, sabe? Eu acho que eu colocaria outras atuações na frente da delas aqui nas categorias. Mas enfim, não cabe a mim julgar isso. O filme, que nem falei, é mediano. Um dos diretores é uma mulher, é dirigido por duas pessoas. A Elizabeth Shai Wazersky, não sei, não tem esse K, não sei onde tem esse K. E o Jimmy Chim. Eles são dois documentaristas. Inclusive, eles têm um Oscar por Free Solo. Não lembro se Free Solo ganhou o Oscar, mas eu lembro que foi um documentário que tava bem hypado na época que ele lançou, de 2018, né? Quem tava acompanhando temporada de premiação nessa época. Mas enfim, os dois, eles têm esse background de documentaristas. Tanto que isso é legal de ver nas cenas dela no mar e tal. Tem umas horas que parece que você tá vendo no documentário. E também o jeito que mescla filmagens reais com as filmagens do filme. Mas, no geral, é um filme bem tradicionalzão e bem água com açúcar. Assim, não é o que eu gosto de assistir. Eu não gosto de filme de superação e nem de filme de esporte, muito menos filmes de superação através do esporte. Tipo, não é o que eu gosto de ver. Mas eu sei que tem muita gente que gosta. Esse filme, eu acho que mais pessoas podem gostar do que Maestro. Maestro é uma autocelebração, uma indulgência própria. Niad não, Niad eu acho que minha mãe ia ter gostado de ver o filme. Ia falar, olha que bonito a superação e a história dela. Mas enfim, Niad também tá na Netflix. O próximo filme que ocupa a colocação de 12º
aqui no meu mês de janeiro, é Um Lugar Bem Longe Daqui. Também é um filme do ano passado, dirigido pela Olivia Newman, que eu não conhecia, eu não tenho memória de ver nada dela. Dei uma olhadinha aqui no Letterboxd, eu tô pelo menos com o Letterboxd aberto na minha frente pra fazer pesquisas rápidas. Mas esse filme, ele teve um certo hype no ano passado, porque ele é protagonizado pela Daisy Edgar Jones, que ela ficou um pouco em alta com a minissérie Normal People, que é excelente. E é baseado num livro best-seller, de mesmo nome, que chegou aqui também com um certo barulho. Pelo menos eu vi bastante gente das bookheads lendo e gostando do livro. Tem uma música da Taylor Swift nos créditos, então também teve o burburinho entre os Swifters. E a autora também tem umas polêmicas muito esquisitas. Eu pesquisei muito de leve e eu fiquei tipo, nossa, gente, que isso? Mas sobre o filme, julgando apenas o filme, eu achei um filme mais ou menos. É de uma menina que ela cresceu numa família que vivia meio isolada assim da comunidade, uma comunidade rural, numa região pantanosa dos Estados Unidos. E o pai dela era muito abusivo, tanto que aí a família dela foi pouco a pouco se desmanchando. Um dia era uma irmã que fugia de casa, outro dia era a mãe que saía. E aí só ficou ela, assim, todo mundo saiu, o pai dela eventualmente morreu e ela ficou lá, vivendo sozinha, ela aprendeu a se virar sozinha. E o pessoal da cidade, do vilarejo ali perto, meio que tem preconceito com ela, porque ela é esquisita, porque ela mora no pântano, porque ela sabe se virar, porque ela é uma mulher forte, independente, que não precisa de ninguém pra fazer as coisas pra ela. Então ela meio que contribui com essa persona, só que ao mesmo tempo ela é uma jovem que também quer ter uma vida normal. Então tem esses dois balanços. Um dos jovens da idade dela é bonzinho com ela, e eles formam essa amizade, mas aí as pessoas veem isso de jeito esquisito. Aí acaba indo pro romance, acaba tendo um triângulo amoroso esquisito. O filme ele fala um pouco de abuso, tem um gatilho no Star Plus, que ele tá disponível, né? Tem lá um aviso de abuso, mas assim, é um filme com uma classificação indicativa baixa, então não tem nada gráfico. É uma violência muito mais na sugestão, porque ele lida com alguns temas pesados, mas não é de um jeito pesado. É um filme que poderia passar facilmente. Não sei se na sessão da tarde, mas eu acho que na tela quente, sabe? Num horário não muito tarde, assim. Também eu acho que seria um filme que minha mãe gostaria de ver. Porque, novamente, ele não é explícito em nada. Ele fala sobre várias coisas pertinentes, mas sempre de uma forma bem rasa, não muito profunda. Justamente para dar espaço pro triângulo amoroso e pro desenvolvimento do casalzinho. Mas é bonitinho, o final é fofinho. Mas é isso, é meio inofensivo, é esquecível. Eu acho que é esse que é o rolê dele. Ele não é ruim, mas ele é meio esquecível, sabe? Tanto que eu não lembro de jeito de muita coisa dele. Mas eu lembro disso, que ele tenta tocar em vários assuntos sérios, mas de uma maneira bem rasa e bem rápida, porque o foco tem que voltar a cena no romance ou no sofrimento da protagonista, que eu nem lembro o nome dela mais. Mas o pessoal chama ela de Marsh Girl, que é a garota do pântano. Kia é o nome dela. E tem um tribunal do nada, porque é verdade, uma pessoa morre, ela é acusada. Eu acho que isso é o argumento principal do livro, até, que é um suspense, porque você tem uma pessoa que morre e ela é a principal suspeita, porque ela teve um envolvimento com aquela pessoa. E aí tem o tribunal acontecendo e ninguém acredita nela, porque ela sempre viveu isolada, então é muito fácil culpar ela por tudo de ruim que acontece na comunidade. E aí, ao longo do tribunal, tem os flashbacks da vida dela. Nossa, tinha esquecido do negócio do tribunal, tá vendo? Como não é muito memorável as coisas nesse filme. Mas enfim, às vezes é só o que você quer ver, assim, um suspensezinho, com um romancezinho, com várias coisinhas que na semana seguinte você não vai lembrar mais, mas no momento, enquanto você tá vendo, não é tão ruim assim. Então, é uma recomendação média. Um lugar bem longe daqui, ou o título original, Where the Crawdads Sing. Crawdads acho que é um passarinho, mas eu acho que é uma expressão também para nos cafundó do Judas lá nos Estados Unidos. E aí ele tá disponível no Star Plus. Em 11º lugar, coloquei Em Busca do Ouro, ou pelo título original The Gold Diggers, que é um filme experimental, e é por isso que ele não está tão alto na minha lista, mas ele também não está tão baixo, eu vou explicar. Não sei se vocês já viram um filme experimental, mas é uma confusão. Não é muito o que eu gosto de assistir, mas de vez em quando eu gosto, porque eu me sinto estudando, sabe? Para o bem e para o mal. Então, enquanto eu tô assistindo um filme experimental, eu tô pensando muito. Então, eu sinto que eu tô fazendo um dever de casa, sabe? Não estou vendo aquele filme enquanto ferramenta de entretenimento. E isso é ruim, porque eu não estou sendo entretida. Às vezes eu quero ser entretida e não estou sendo, tenho que pensar. Mas também é bom porque eu tenho que pensar, entendeu? A dualidade do ser humano.
E aí nem sempre eu amo. É muito difícil eu amar um filme experimental, mas é muito difícil eu odiar também. Então ele fica nesse meio termo, que nem esse filme tá mais ou menos aqui no meio desse ranking. Ele é um filme de 1983. Ele é a estreia na direção da Sally Potter. Não sei se vocês estão ligados quem ela é, mas ela dirigiu Orlando, que é um filme maravilhoso. Eu acho que eu já falei várias vezes dele aqui no podcast. É um filme de 92 com a Tilda Swinton, adaptando o romance da Virginia Woolf, de mesmo nome. Mas eu vou falar aqui de Em Busca do Ouro, que é um filme todo experimental, todo esquisito. E ele vai falar principalmente sobre a relação das mulheres com o dinheiro. E da sociedade com as mulheres e o que a sociedade acha das mulheres terem dinheiro. Então, são vários vinhetes, assim, de situações, parece quase sketches, de situações que envolvem duas mulheres, uma branca e uma negra, em situações sociais, assim, de diferentes épocas, e até comparando, assim, as moças jovens da sociedade, né, que muitos chamam de gold diggers, né, que é o título original, que seriam, tipo, a caçadora de recompensa, as mulheres que querem casar pra cima, pra ascender socialmente, casar com homens mais ricos, né, que às vezes pode ter esse apelido pejorativo, que elas só estão em busca do ouro deles, comparando com, sei lá, homens que se jogam pro mundo, abandonam suas famílias em busca de fortuna por aí. Então tem esses paralelos, mas o filme ele vai além disso. Esse é só o começo da história. Parece um tema meio batido hoje em dia, mas esse filme tem mais de 40 anos naquela época. Não era um tópico muito falado. É claro que é um filme bem pequeno, por assim dizer. Um filme de orçamento minúsculo. Lançamento ainda menor, uma coisa experimental inglesa. Mas é interessante. É um filme bem interessante para quem tá afim de estudar mais sobre história do cinema feminista e sobre filmes experimentais, ou até diretoras mais antigas, né? A Sally Potter, ela não é tão antiga quanto a Agnes Varda, quanto a Chantal Akerman, mas é inegável as influências delas no trabalho dela. A Sally Potter tá viva ainda, então ela continua fazendo cinema. E é interessante. Esse filme tá disponível na Filmica, que tem um catálogo excelente. Esse foi o único filme da Filmica que eu consegui ver esse mês. Eu espero que depois que passe a maratona do Oscar, eu volte a ver mais coisa, porque eu vi que entrou muita coisa boa, assim, nos últimos meses por lá. E eu preciso ter tempo de ver. Mas esse filme é um filme muito interessante, que eu acho que vale a pena deixar no radar, pra quem quiser se aprofundar mais no tema. Em 10º lugar, e agora que eu tô olhando em retrospectiva, talvez eu tivesse trocado de lugar com o filme anterior, mas vou falar que agora, enfim, tá Que Horas Eu Te Pego, ou No Hard Feelings, que é o título dele em inglês. É uma comédia besterol, protagonizada pela Jennifer Lawrence, que é isso, não tem muito o que falar desse filme, é uma proposta absurda, não é o tipo de filme que eu costumo gostar, mas eu dei umas risadinhas, eu me distraí, eu assisti num dia difícil, eu tava precisando me distrair, e aí o filme ele cumpriu o que ele deveria fazer, que é ser uma coisa despretensiosa, divertida, e é sempre bom ver Jennifer Lawrence, eu gosto tanto dela. A imagem dela deu uma saturada, assim, uns 10 anos atrás, mas é bom ver que ela tá voltando a fazer outras coisas. Mas é isso, não tenho muito mais o que falar além disso. É um filme que tá disponível no HBO Max. Em 9º lugar ficou o novo Meninas Malvadas. Eu fui no cinema assistir, foi meu primeiro cinema de 2024. Fui com minhas amigas, eu acho que foi o único motivo pelo qual eu fui ver esse filme no cinema, porque foi um rolê entre eu e minhas amigas, e aí foi legal, né? Sair um pouquinho de casa, né? E assim, o filme, ele é divertido. Eu não morro de amores pelo filme original de 2004. Eu acho ele legal, eu acho ele icônico, mas só, eu não fico revendo, eu não sei ele tão de cor assim, eu não acho ele tão uau, porque eu não sou muito chegada em filmes adolescentes, né? Mas beleza, aí o filme de 2004 foi adaptado na Broadway para um musical, e aí esse filme novo é uma adaptação desse musical da Broadway, não é um remake do filme de 2004. Apesar do filme de 2004 ser o material base, ele é um filme musical que é adaptado dessa versão da Broadway. Várias falas são virtualmente as mesmas, as partes icônicas estão lá, algumas coisas um pouco mais, não diria problemáticas, mas algumas piadas que não envelheceram tão bem assim foram adaptadas, algumas subplots foram ressignificadas. E eu acho boas as mudanças, eu gosto das atrizes, gosto muito da atriz que faz a Regina George, eu acho que ela tá excelente, inclusive
Ela era a Regina George na Broadway, foi o primeiro papel dela de destaque, assim, né? Da onde ela apareceu. Depois ela fez The Sex Life of College Girls, que é onde eu conheci ela, a Renée Rapp. E pelo que eu tô vendo, estão querendo fazer ela ser a próxima Jennifer Lawrence, assim, sabe? Uma pessoa espontânea, sabe? Que não tem media training e aparecendo em vários programas. Mas enfim, vamos ver no que vai dar. Espero que não sature a imagem dela, que eu gosto dela. Então, espero que ela escolha bons papéis pro futuro. E eu gostei bastante também da atriz que faz a Karen. Enfim, aqui é mais... é desprovida de intelecto, por assim dizer. Eu gostei bastante dela. Mas é isso, assim, é bacaninha, divertido, gosto das músicas, mas eu não fiquei cantarolando nenhuma delas depois que eu cheguei em casa. E foi isso, foi legal. Por hora, eu acho que isso tá nos cinemas, inclusive eu nem sei se tá mais então nos cinemas, né, porque foi um lançamento do começo de janeiro. Agora estamos na segunda semana de fevereiro, praticamente, né, primeira semana. Dia 10 hoje, né? Não sei que dia que estamos. Agora eu estou gravando no dia 7. Não sei que dia que vai ser sábado, mas enfim, que é quando esse programa vai ao ar, né? Mas, enfim, em breve deve chegar para aluguel digital e daqui a um tempo talvez chegue, sei lá, no Prime Video, no Telecine. Tem cara de filme que chegaria no Prime Video ou no Telecine, sei lá. Ah, e também é dirigido por uma mulher. Na verdade, são 2 diretores, a Samantha Jane e o Arthur Perez Jr. Nenhum dos dois eu conhecia, eles parecem ser bem novos, assim, enquanto diretores, mas parecem já ter trabalhado juntos em outros projetos. Estamos chegando à metade da lista. Em 8º lugar temos Elementos, a animação da Disney e Pixar. Sei lá, não consigo mais acompanhar se é da Disney, se é da Pixar, se é dos dois. Mas enfim, é uma animação que chegou no cinema no ano passado. Chegou no Disney Plus, acho que também no final do ano passado. Eu assisti por lá agora, no começo de janeiro. Tá indicado ao Oscar de melhor animação. E eu achei fofa. Assim, eu não amei. Não achei incrível, não achei genial, mas eu achei fofa, eu achei bonitinho. Eu gostei da protagonista, eu gostei do casal. É uma comédia romântica, gente. Eu não sabia que era uma comédia romântica. E eu gostei de ser surpreendida, eu achei fofo. Não achei ruim. Ele tá longe de estar entre os filmes ruins da Disney Pixar, mas ele também não chega perto dos geniais, dos icônicos, né? Eu acho que todo novo filme que a Disney Pixar lança, o pessoal compara demais com os grandes e eu não sei se isso é muito saudável. Eu acho elementos interessantes, bonitinho, eu recomendo. Eu acho que muitas pessoas podem gostar, mas não vão com a expectativa de que vai ser aquele filme que vai te fazer chorar ou vai te fazer pensar muito sobre a humanidade, te dar uma crise existencial. Não é. Não vai ganhar o Oscar também, não vai ser esse ano que a Disney vai ganhar o Oscar com um filme mais ou menos. Aliás, filmes piores da Disney já ganharam o Oscar de animação, né? Vou jogar essa aqui. Mas é que esse ano a gente tem filmes muito melhores em animação. E eu já vi quase todos. Eu só não vi o Menino da Garça ainda, que é o grande favorito, né? Mas é um filme que ele chega a semana que vem no cinema. Eu tô aqui, ó, de dedinho cruzado, torcendo pra chegar aqui em Bauru. Porque se não for assim, eu não tenho ideia de como que eu vou ver esse filme. Porque a distribuição dele toda... Não sei dizer, mas não tem disponível por vias alternativas ainda. E eu não acho que vai ter disponível por vias alternativas até o Oscar, sabe? Então eu tô um pouquinho desesperada. Até Meu Amigo Robô eu consegui assistir, gente. E é uma graça de filme. Melhor que Elementos, talvez. Eu acho que eu gosto mais de Meu Amigo Robô do que Elementos. Mas mesmo assim, Elementos é legal, é bacaninha. Próximo da lista, eu vi também mais ou menos por causa do Oscar, que é A Cor Púrpura, do Steven Spielberg. É um filme de 1985, que é uma adaptação do livro de mesmo nome, que foi publicado alguns anos antes. O filme que tá concorrendo ao Oscar agora, que também é A Cor Púrpura, o musical, não é um remake desse filme. Ele também é uma adaptação de um musical da Broadway, que é adaptado do livro. Então, tanto o musical da Broadway quanto esse filme novo não tem relação nenhuma com o filme dos anos 80. São apenas mais adaptações do mesmo material base. Só que eu queria estar familiarizada com a história. Então eu vi o filme de 85, que ia ser mais fácil do que pegar o livro para ler. E aí eu vi uma outra coisa sobre fidelidades e tal. Parece que o Spielberg tomou algumas liberdades, botou um pouquinho de melodrama nos lugares lá, apaziguou algumas coisas de violência, que eu acho que parece que o livro é bastante pesado, bastante sofrido. E o filme é um pouco pesado e sofrido também, principalmente no começo, mas ele tende bastante pro melodrama, o que eu não acho uma coisa ruim. Mas eu acho que no final do filme, assim, no terço final dele, fica demais pro melodrama, sabe? Aí eu fiquei meio que tipo, ai, nossa,
que bonito, né? Mas legal, bacana. Mas eu acho o começo dele muito mais forte. Eu acho a primeira metade dele bem mais forte do que a segunda metade, né? Mas tô curiosa pra ver o filme musical, não vi ainda. Vou ver em breve, que eu acho que chega logo nos cinemas, né? Tô curiosa pra ver, então pelo menos fiquei familiarizada com a história. O filme não é o melhor do Spielberg, mas também não acho tão enfadonho que nem The Post ou que nem o Ponte dos Espiões, que eu acho dois filmes bastante enfadonhos, assim. Mas que eu também vi há muito tempo, então não sei se eu continuo com a mesma cabeça que eu tinha, sei lá, em 2017, 2018, que foi a época que os filmes chegaram. 2016, The Post, nossa, faz muito tempo, gente, eu era outra pessoa. Queria rever, acho que eu queria rever, putz, mas eu achei tão chato que eu acho que eu reveria Ponte dos Espiões, mas não reveria The Post. Enfim, mas o parecer de A Cor Púrpura é isso. É um homem branco dirigindo um filme sobre uma mulher negra? É. Só que ao mesmo tempo, nos anos 80, não é como se tivessem muitos filmes de mulheres negras sendo feitos, né? Então, tem isso. Eu acho que ele teve a sua importância na sua época. Hoje é uma ferramenta de registro histórico, né? Até pra gente ver como aquele tipo de narrativa era tratado na época. Não li o livro, então não posso julgar de adaptação. Mas como filme, eu acho um filme bom. Não acho excelente. Eu dei 4 estrelas, eu tava um pouquinho emocionada. Acho que eu daria 3 estrelas e meia agora, nesse momento. Mas é bacana, é bonito. É bem feito. O próximo filme é 120 Batimentos por Minutos. Ele é um filme francês, de 2017. Foi um filme que teve uma trajetória em festivais. Na época, se não me engano, ele foi indicado ao Oscar de Filme Internacional pela França. Ou pelo menos foi um filme escolhido pela França. Ou teve alguma polêmica da França não ter escolhido ele. Não lembro agora qual que era a história, mas eu lembro que ele estava envolvido. Eu lembro que na época eu já acompanhava um pouco de festivais e premiações. Então eu lembro desse filme estar no meu radar desde aquela época, mas eu só consegui assistir agora. Que ele estava disponível no Sesc Digital de forma gratuita, mas ele já saiu de lá, era só até o mês de janeiro. Nesse momento ele está disponível na Reserva Movision. É um filme muito bom. Também é um retrato histórico, ele se passa no começo dos anos 90. Ele vai seguir um grupo de ativistas dos temas de HIV, né, sobre conscientização à sociedade e também para cobrar políticos e autoridades remédios e curas, até porque eu não sei se vocês lembram, não sei nem se vocês sequer estavam vivos no começo dos anos 90. Eu não, eu era um bebezinho, nasci no começo dos anos 90, né? Mas, assim, a epidemia, por assim dizer, de HIV estava no auge, assim, e as pessoas morriam. E, assim, era um negócio feio, sabe? Era um negócio complicadíssimo, principalmente se você tava na comunidade LGBT, que, né, eles... Não eram só eles que tinham a doença, mas eles eram um grande público, tinha um grande estigma da doença, né, em cima da população LGBT. E aí, esses ativistas, a maioria deles, né, dá pra perceber que eles são homens gays, principalmente. E aí, o filme ele vai seguir esse grupo e as próprias dissonâncias dentro desse grupo. Tem algumas pessoas que querem ter uma abordagem um pouco mais agressiva, outros nem tanto. E aí, o filme ele vai discutir um pouco sobre isso, né, sobre... o quão passivo a gente consegue ser enquanto a gente é violentado de várias maneiras, não só a violência física, né? Mas, querendo ou não, quando você segura uma coisa, como uma pesquisa de um remédio que pode salvar a vida de vários, como isso é violento pra você também, e você tem que ficar passivamente esperando as coisas acontecerem, porque senão você que é visto como errado, como violento. Então o filme discute muito essas coisas, e também traz vários dramas, assim, entre as pessoas, assim, desde draminhas de... liderança, tem romance, tem tristeza, né? Porque eles ficam doentes. É um filme muito triste e que ele tem esse registro histórico dessa época que foi muito difícil para um grupo específico de pessoas e que às vezes a gente precisa desse reforço, né? Porque não faz tanto tempo, gente. O começo dos anos 2000, começo dos anos 90 foi a época que eu nasci e eu sou jovem, sabe? Então é uma coisa recente na história que às vezes parece que a galera não lembra tanto. Então, o cinema, junto com outras mídias e com outras coisas, ele também serve não só para entreter, não só para contar historinhas legais e bonitinhas, mas também como lembrança de como as coisas eram, pra gente evitar que as coisas se repitam, né? Em quinto lugar, um filme também que eu assisti meio que pra maratona do Oscar, porque eu jurava que ele ia ser indicado em filme internacional, mas ele não foi, que é Folhas de Outono. É um filme finlandês do Aki Kaurismäki. Nossa, parece carismático. Os filmes dele são carismáticos de um jeito esquisito. Quer dizer, eu só vi Folhas de Outono. Eu vi que chegou muita coisa dele na MUBI ano passado. Inclusive,
Folhas de Outono é um lançamento recente na MUBI, tava nos cinemas no final do ano passado e chegou no streaming agora em janeiro, né? O dia que chegou eu já fui ver, que eu tava curiosa pra ver. E é um filme, é uma comédia romântica também, de certa forma. É um tema meio recorrente. Eu vi várias comédias românticas esse ano pra... Sei lá, acho que eu vi 16 filmes do ano todo. Não, eu vi 14 só em janeiro, eu vi mais uns 3 agora. Enfim, eu vi muitas comédias românticas. Mais do que eu tô acostumada a ver. Só que esse filme é um filme excêntrico. Eu acho que excêntrico é a melhor forma de descrever ele. Porque ele tem um jeito de... Os personagens se comportam de um jeito muito frio. E assim, eu acho que realmente os finlandeses, eles são um pouco mais frios que a gente. Mas não tanto. Chega a beirar a apatia, sabe? Mas eu acho que faz parte do conceito. Até porque são dois personagens da classe trabalhadora. Então, parece que é uma coisa que o diretor gosta bastante de trabalhar, assim, né? Enquanto a gente tá trabalhando pra sobreviver, o que sobra de lazer pra gente. É uma leitura que dá pra fazer em alguns pedaços do filme. Mas ele é uma história também dessas duas pessoas, que tá os dois fazendo vários trabalhos e tendo que lidar com vários pequenos problemas, que são muitos problemas quando você precisa trabalhar pra sobreviver, sabe? E eles se encontram e se desencontram. E se encontram de novo e vão vivendo a vida deles. Parece chato eu falando, mas eu juro que é legal. Ou pelo menos é interessante. Eu vi bastante gente que não gostou tanto do filme, mas eu acho que é uma questão de alinhar a expectativa. E também se preparar, e de cabeça aberta. Porque é um filme esquisito. Mas é um esquisito bom, eu gostei. A fotografia é muito bonita, as cores do filme são muito bonitas. Ele tem um estilo meio brutalista, sabe? Meio... não brutalista, mas minimalista. Não sei explicar. Tem um cachorrinho fofo. E tem uma cena que eles vão no cinema. Eu gosto muito de filmes com cenas de silêncio no cinema. E foi legal. Em quarto lugar, coloquei Sociedade da Neve. É um filme da Netflix, que também chegou no catálogo recentemente. Ele é o filme representando a Espanha no Oscar Internacional. Ele é dirigido pelo J.A. Bayona, que é um diretor espanhol. Um diretor de filmes de catástrofe. Ele fez O Impossível. Mas ele fez outras coisas também, tipo... alguns Jurassic World. O Fallen Kingdom. Não sei, não tô acompanhando. Pra mim, na minha cabeça, Jurassic Park é um filme muito bom de 93 e apenas ele. Não existem continuações. Nossa, podia ter virado uma franquia, né? Será que teria dado bom? Não sei, porque eu não vi nenhuma das continuações. Trato ele apenas como um filme único. Mas enfim, ele é do J. Bayona. Ele é baseado numa história real, de uma tragédia. Quer dizer... depende do ponto de vista, porque houveram sobreviventes. Foi um negócio horroroso, mas pessoas sobreviveram e, assim, é fantástico que as pessoas sobreviveram. Não sei se vocês estão ligados, mas nos anos 70, teve um time de rugby uruguaio que ia no Chile disputar um campeonato, eles fretaram um avião e esse avião caiu em cima dos Andes. E aí muita gente morreu, mas vários sobreviveram. Só que tava no inverno, então o pessoal não conseguia resgatar eles. Porque o pessoal até tentou fazer uns voos lá, mas era um avião branco na neve branca. Então não dava pra ver que eles estavam lá. E eles sobreviveram muitos dias. Tipo, meses. Naquela situação extrema. Não vou ficar falando muito mais coisa, porque pra quem não conhece a história pode ser um choque o que acontece. Eu já conheci a história mais ou menos porque... sei lá, porque é uma história, eu me fascino por algumas coisas que aconteceram. E tem um filme de Hollywood de 94, se não me engano, de 93, que chama Alive, ou Fome de Viver, aqui no Brasil. É um filme que passava muito no Corujão e chocou muitas pessoas no Corujão. Eu já vi críticas um pouco mais negativas pra Alive, que ele é um pouco mais melodramático e sensacionalista, talvez. Mas Sociedade da Neve eu achei incrível. Eu tava com o pé atrás com esse filme, porque eu sempre tenho medo de... espetacularizar a tragédia alheia, ou isso é uma coisa muito sensacionalista, uma coisa muito de história de superação. O filme é um pouco, mas eu acho que o tom do filme é o tom certo para esse tipo de história, sabe? Porque eu achei genial o jeito que inseriram o narrador. Então o filme ele tem um jeito de narração lá que não é assim, um negócio super avant-garde, mas tem uma mudança de eventos no metade do filme, mais ou menos, que eu fiquei... não, foi legal isso que fizeram, sabe? Assim, é filme de chorar, sabe? Acontecem coisas tristes. Mas também é filme de chorar de emoção. Eu chorei de tristeza e chorei de emoção em diferentes momentos. E eu tava vendo comentários, né, dos sobreviventes, porque foi nos anos 70, era tudo molecada nova, galera de 19, 20 anos. Então hoje eles já são mais velhos, mas a maioria tá viva ainda.
E parece que teve uma sessão lá com os sobreviventes, com as famílias, e teve vários elogios dessa galera, falando que era uma representação mais próxima da realidade, que tinha tratado com respeito tanto os sobreviventes quanto as vítimas e tal. Então eu acho isso legal. Também, novamente falando o que eu já falei do filme anterior, é legal usar o cinema como maneiras de deixar a memória viva, né? Tanto lembrando a gente das coisas ruins que aconteceram no passado, para que elas não se repitam, quanto lembrando das coisas boas que aconteceram, das histórias das pessoas também, né? Porque, querendo ou não, as pessoas continuam vivendo através das histórias que a gente conta sobre elas, né? É um jeito de você encontrar a imortalidade, por assim dizer. Eu acho que esse é um filme que ele é bem fácil de agradar. Se ele fosse língua inglesa, ele talvez teria indicado a muito mais coisa, ele seria um grande Oscar bait. Mas como ele não é, né, ele fica só na categoria de filme internacional, onde ainda ele não é o grande favorito. Até agora, eu acho que esse foi o único que eu assisti entre os indicados a filme internacional, então não vou nem falar, esse é meu favorito até agora, porque é o único que eu assisti até o momento. Mas é um filme que, se ele fosse norte-americano, ele teria muito mais destaque do que ele tem. Eu achei um bom filme, eu tava bastante cética, fui bastante surpreendida por ele. Mas, assim, não é uma recomendação geral, porque ele é um filme forte. Ele não é muito gráfico, quer dizer, ele é em certos momentos. A cena da queda do avião é extremamente gráfica e, assim, é pior que muita coisa de terror que eu já vi. Extremamente bem feita, mas desconfortável ao extremo, assim, de assistir. E de resto, sim, tem ferimentos, a gente vê algumas coisas, mas não é pra ser choque, entendeu? Então, como ele não é feito pra chocar, ele não parece ser tão gráfico. Ele é desconfortável, sim, mas não é aquele negócio que te deixa, tipo, ai, nossa, tripa saindo. Então, ele tem essa vantagem, que eu também acho que é um trunfo de direção, mas não é um filme pra fracos de estômago por causa das coisas que vão eventualmente acontecer, né? E pensar que tudo aquilo aconteceu de verdade. Eu fiquei bem, assim, muito pensativa. O filme acabou e eu fiquei um tempão, assim, sentada na cama pensando na vida. Pensando se eu sobreviveria àquilo. Eu acho que não. Mas enfim, né? Quem quiser assistir A Sociedade da Neve tá disponível lá na Netflix. Vou correr agora aqui com o top 3, né? Porque falei demais. Falei que ia falar muito rapidamente das coisas e quando eu vejo, 44 minutos de bruto. Quanto tempo esse episódio não vai ficar, né? Mas enfim. Em terceiro lugar, Caramelo. Ele é um filme libanês de 2007, dirigido pela Nadine Lebach, que é um filme lindo. Lindo, eu adorei. Eu assisti no Sesc Digital. Eu acho que ele ia sair logo. Acho que ele ia sair em fevereiro no catálogo do Sesc Digital. Então, se você tá ouvindo na data de publicação desse episódio, corre, porque talvez não tenha mais. Eu lembro que ele ficou um tempo no catálogo da Reserva Movision, que ele ficou um tempo no catálogo do Belas Artes à la carte, mas ele entra, ele sai, enfim. É um filme um pouco mais antigo, não é tão fácil de achar assim. Mas eu adorei ele, eu achei lindo. É um filme de slice of life, de um pedaço da vida de várias mulheres que elas trabalham no mesmo salão de beleza na cidade de Beirute. E também tem a relação da cidade, sabe? A cidade ela é meio que uma personagem, então elas estão vivendo a vida delas. E aí tem várias cenas filmadas, assim, nas ruas. Você percebe que a diretora gosta da cidade, né? Tanto que tem esse papel importante. E aí você vai acompanhar essas mulheres, né? A protagonista é a diretora, né? Ela está se dirigindo aqui, assim como Bradley Cooper está fazendo Maestro. Só que aqui, ouso dizer que é até melhor. E ela é a dona do salão. Ela tá tendo um caso com um cara casado. E coitada, tá sofrendo a bichinha. E aí tem os outros cabeleireiros. Tem uma outra que ela vai casar, mas ela tá meio que com dúvida sobre o casamento. Aí tem uma outra que ela se descobre meio que apaixonadinha por uma outra cliente. E aí tem uma outra cliente que é uma atriz, que ela tá meio que em negação da idade dela, né? Que ela já tá com seus 40, quase 50, mas acho que é uma mocinha de 20 anos ainda. E aí tem uma outra costureira que aí vai no salão também, que ela tá dividida entre cuidar da irmã mais velha e curtir a vida dela. Então, assim, são vários pequenos dramas femininos que se interlaçam, assim, elas se ajudam do jeito que conseguem. Mas no final, é um filme de ficar felizinha, sabe? Acontece umas coisas meio esquisitas. Nem todas as plots eu amo, assim, mas no final dá aquele sentimento de, ai, mulheres, sabe? E foi bem gostoso de assistir. É um filme que é cheio de cores quentes, então é aconchegante, sabe? E fica aí essa recomendação. Eu espero que seja fácil de encontrar, mas eu vi em janeiro no Sesc Digital.
Em segundo lugar ficou uma revisão, é um filme que eu revi depois de muitos anos, que é Frances Ha, que é um filme que ficou muito tempo em streaming nenhum, chegou na MUBI agora em janeiro, e aí eu fui ver, porque era um filme que eu tava querendo rever fazia bastante tempo. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu acho que foi em 2016, 2017, eu era muito novinha. Eu era bem novinha, eu tinha acabado de me mudar pra Bauru, então eu tava começando a minha vida adulta ainda. Hoje, que eu já tenho mais de 30 anos, eu acho que eu me vi muito mais na Frances do que quando eu era mais nova, então o filme bateu comigo de um jeito diferente. Eu já tinha gostado dele no passado, mas eu não tinha entendido tanto o hype. Tipo, eu tinha gostado, mas como era um filme que muita gente falava muito bem, eu vi e fiquei... Ah, é isso? Que era uma reação que eu tinha constantemente quando eu era mais nova e via alguma coisa hypada, assim, né? E aí hoje eu revi e o filme conversou muito mais comigo. Eu me vi muito mais na personagem principal, que é interpretada pela Greta Gerwig. O filme é dirigido pelo marido dela, né? Pelo Noah Baumbach, que também é co-roteirista com ela, né, no filme da Barbie. Eles trabalham juntos há muito tempo, né? Então eu imagino que tem um dedo da Greta no roteiro desse filme também. Todos os personagens da Greta, eu tenho um sentimento muito parecido. Porque eu acho que muito parecido a vários personagens que ela faz. Que é aquela moça, aquela jovem mulher meio doidinha, meio diferente, meio perdida na vida. Mas que quando aperta ela sabe o que fazer, mas ela fica falando que não sabe, mas ela vai lá e resolve. E que às vezes é meio irritante, que às vezes traz uns assuntos meio chato pra mesa, que o pessoal fica tipo, tá bom, vamos mudar de assunto. E ela insiste no assunto chato, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu me vejo muito nela, eu me vejo nela também em coisas que eu não gosto nela e que eu não gosto em mim. O que é um pouquinho preocupante. Ao mesmo tempo que eu vejo coisas nela que eu almejo ser. Vários personagens dela têm uma certa sagacidade, uma coragem, assim, ela se impõe de um jeito que eu queria ser, um jeito que eu queria me impor e conseguir me virar do jeito que ela se vira. Mas na hora de achar os defeitos, eu me acho igual. Então, né, autocrítica. E Frances Ha teve muitos momentos de autocrítica. E eu gostei bastante do filme, melhorou bastante a minha impressão dele. E eu recomendo pra todo mundo, todas as mulheres, assim, que estão no final dos 20, começo dos 30, e que tem esse sentimento de que não realizaram nada na vida, esse filme vai conversar com vocês. E ele tem um final super positivo. Eu lembrava mais ou menos, mas ele é muito positivo no final, sabe? Sem ser um negócio meio moralista, do tipo, se você conseguir, se você continuar tentando, as coisas eventualmente vão dar certo. Mas é mais uma vibe do tipo... Às vezes a gente é medíocre e às vezes é tudo que a gente consegue ser medíocre. Mas vamos ser medíocre direitinho que as coisas podem uma hora dar certo, sabe? Então, que eu acho que é uma coisa que conversa muito com a minha geração, que é esse negócio de querer ser perfeito em tudo. Ou vou ser perfeito ou não vou ser nada, que é aí que tá a fonte da procrastinação, sabe? E, enfim, gostei bastante de rever Frances Ha. Vamos agora pro último filme, o filme que eu mais gostei agora em janeiro, que é um dos grandes favoritos para entrar na lista de favoritos do ano, que é Anatomia de uma Queda. É um filme francês, também do ano passado. É um filme dirigido pela Justine Triet, que é a terceira mulher a ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Esse filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes ano passado. Ele tá indicado no Oscar em algumas categorias, inclusive direção, né? Porque só pode ter uma mulher diretora indicada ao Oscar de melhor direção todo ano. Esse ano foi o ano da Justine e eu acho ela uma ótima diretora. Eu já conhecia um pouco dos trabalhos dela. Eu já tinha visto um filme dela só, acho que filme de estreia, que eu não gosto tanto, mas eu vejo potencial. Quero ver os outros filmes que ela fez nesse meio tempo. Chegou bastante coisa na MUBI. A MUBI tá tendo uma exibição temática dela. A Anatomia de uma Queda, no momento, tá só nos cinemas. Ela tá no circuito de cinemas. E como tá indicado ao Oscar, provavelmente vai ficar um bom tempo nos cinemas antes de chegar em algum streaming. Não chegou aqui no cinema de Bauru, então eu precisei dar meu jeito, né? Pra assistir. Mas ele é incrível, porque ele é um filme de tribunal. E eu detesto filme de tribunal. Acho muito chato. Mas eu acho que é porque a gente tá acostumado com uma fórmula norte-americana de tribunal e também de noções de certo e errado. Porque a grande coisa de Anatomia de uma Queda é ele questionar a verdade. Tipo, o que é a verdade? Existe só uma verdade? Existem várias versões da história, mas o que é a verdade com V maiúsculo? Existe? Isso existe? Ou cada um tem uma noção das coisas que acontecem e a gente cria cada um sua narrativa. Então ele vai ter essas discussões, né? O timing é bem curioso, né? Pelo momento que estamos vivendo. Mas a história central do filme é de uma família que mora isolada num chalé na França, no interior, assim, num lugar que só tem aquela casa. É inverno, tá nevando.
E o pai, ele sofre um acidente, cai e morre. Cai de uma altura, né, que é uma casa alta. E ele morre. E aí a esposa, imediatamente, é a suspeita. E o filho do casal é uma criança de uns 10, 12 anos que ele é deficiente visual. Então ele não enxerga muito bem. E ele tem um cachorro de apoio, né? Que é inclusive um Oscar pro Messi, que é o nome do cachorro, o ator é Messi. Um Oscar pro Messi, assim, ótima atuação do cachorro. E a criança também tem uma ótima atuação. Me lembrou um pouco Ana Torrent em Cria Corvos, mas enfim, acho que é só a franja. E tem a Sandra Hüller, indicada ao Oscar. Quando eu vi esse filme, ela se tornou automaticamente minha candidata favorita, mas aí eu assisti Pobres Criaturas, mas enfim, isso é pauta para o Assistidos de Fevereiro. Mas aqui em Anatomia de uma Queda, tudo é incrível nesse filme. E a Sandra Hüller, ela é o sol, assim, tudo gira em torno dela, porque ela é a principal suspeita. E aí vão dissecar a vida dela pra tentar entender o que aconteceu, né? Porque tem poucas pessoas, né? E a gente nunca sabe direito o que de fato aconteceu. O filme ele te joga várias perguntas, mas ele não vai te dar resposta de quase nada. Ele só vai te dar coisas fora de contexto pra você analisar e você decidir se ela é culpada ou se ela é inocente. Eu acho que tem 3 versões, né? Tem 3 caminhos principais de possibilidades do que possa ter acontecido. E aí cabe a você, telespectador, assumir, decidir qual que aconteceu de verdade. Eu acho isso bem interessante, porque isso gera muita discussão. E também porque isso fica instigante. Eu não acho que é frustrante o final você não saber o que acontece, o filme não te dá uma resposta. Então fica aqui o aviso, se você acha isso frustrante, talvez o filme não seja pra você, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme nunca se propõe a ser isso. Logo no começo tem uma discussão, tem uma conversa da personagem da Sandra Hüller, que também chama Sandra, com o advogado dela, que é um cara francês, que ela fala, mas eu não matei meu marido. Aí ele vira pra ela e fala, isso não importa, se você é culpado ou inocente, não importa. O que importa é a história que você vai contar. E é meio que esse é o cerne do filme todo. Isso é um diálogo logo no começo. E tem várias nuances e várias camadas. O fato que ela não é francesa, ela é alemã, eles se conheceram em Londres. Eles falam inglês na casa, mas o julgamento aconteceu na França, né? Porque a morte dele foi na França. Então o julgamento é tudo em francês. Então tem a barreira linguística dela, que é escritora. Ela usa palavras pra viver e ela não consegue encontrar as palavras pra se defender, porque ela tá tendo que fazer tudo na terceira língua dela. Tem o circo, que é um tribunal francês, não sei se é daquele jeito, mas é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver em filmes norte-americanos. É uma bagunça, a gente fala o tempo todo. Eu achei legal, achei um frescor, assim, porque eu detesto filmes de tribunal. Mas esse eu gostei. E tem a montagem. Acho que o grande trunfo do filme é a montagem, o jeito que ele alterna as cenas do tribunal com flashbacks, com as coisas que eles encontram fotos, áudios, as reconstituições que eles fazem, né? Tudo é intercalado, ainda mais para causar essa confusão, porque a gente tem visão de algumas coisas, de outras não. Então é um grande quebra-cabeça que a gente decide se a gente vai montar ou não. E eu achei isso maravilhoso, assim, sabe? Muito bom, gostei bastante do filme. E recomendo bastante ele, foi meu favorito aqui do mês de janeiro. E esses foram os filmes que eu vi no mês de janeiro. Espero que tenha feito sentido essa lista. E espero que fevereiro tenha uma quantidade semelhante, porque eu tô fazendo minha maratona do Oscar. E eu queria terminar ela no final de fevereiro pra já no começo de março trazer o episódio sobre o Oscar. Mas vamos ver como que as coisas vão acontecer, até porque ainda tem alguns filmes que não têm arquivos disponíveis e a previsão de estreia no Brasil é muito perto do Oscar. E eu acho muito pouco provável que vá chegar aqui em Bauru, né? Mas enfim, vamos aguardar. Eu já deixei nossos contatos, redes sociais no começo desse episódio, mas sempre bom lembrar, siga a gente no @filme.da.semana no Instagram. E por hoje é só. Até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.